Amém. Bom dia a você que está na sua casa, na sua família, no seu familiar, ou você mesmo que talvez esteja assistindo a gravação deste culto no seu trabalho, indo para o trabalho no celular, no metrô. Que Deus possa abençoar a sua vida ricamente. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, você na sua casa, estimula você a pegar a sua Bíblia, mesmo em casa, mesmo talvez no conforto do teu sofá, a pegar a sua Bíblia, abri-la no Evangelho de João, no capítulo 8, a partir do versículo de número 38. A mensagem desta manhã, o título é 4 ordens da morte à vida. E eu queria iniciar a mensagem nesta manhã, no versículo de número 38 do capítulo 11 do Evangelho de João. Você achou? Espero que sim. Se você não achou, estimulo quando voltar à normalidade, acabar a quarentena, você frequente a escola dominical, porque na escola dominical a gente aprende a achar rapidamente os livros da Bíblia. Evangelho de João, capítulo 11, verso de número 38, que diz assim: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta a cuja entrada tinha posto uma pedra. A mensagem desta manhã tem como título 4 ordens da morte à vida. Esse texto nós conhecemos, acredito que você conheça, que fala da ressurreição de Lázaro, mas antes de entrar necessariamente no tema da mensagem, eu gostaria de fazer uma reflexão nesse versículo, porque ele a mim chama muita atenção, porque ele me mostra um cenário que, dentro disso que nós vamos trabalhar nesta manhã, é que Jesus, ele agitou-se, mais uma vez, ele tinha chorado, né, o texto que nós conhecemos, onde Jesus chora por causa de Lázaro, e ele encaminha-se para o túmulo, e naquele túmulo, ele diz que esse túmulo era uma grande gruta, e que nesta grande gruta tinha se colocado à porta uma pedra, e tentando trazer um paralelo para a nossa vida, muitas das vezes estamos nessa situação, e o momento que estamos vivendo hoje, com esse momento de quarentena, esse momento de isolamento social, tem afetado de maneira muito diversa as pessoas, de maneira positiva, de maneira negativa, enfim, e eu queria que nós refletíssemos em alguns aspectos nesta manhã, e um deles é isso: muitas das vezes nós estamos nessa situação, estamos numa gruta, numa grande gruta, porque nós nos perdemos lá dentro e ela foi fechada porque colocaram uma pedra. Mas o que mais me chama a atenção nessa história, na questão de Lázaro, da ressurreição de Lázaro, é que Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. O que eu quero falar nesta manhã, iniciar a mensagem nesta manhã, é que o Senhor, Ele sempre vai em direção à nossa vida, não importa onde nós estejamos, mesmo que este lugar seja o pior possível, porque não há lugar pior do que uma gruta, sendo esta um túmulo. Lembremos que Lázaro já estava morto, aquela era a sua sepultura, era o seu túmulo, e Jesus encaminhou-se, Ele foi até a ele. O que me faz pensar e refletir é que o Senhor, Ele sempre vem ao nosso resgate. Não importa a situação que você esteja, não importa o momento que você esteja passando, mesmo que você esteja num lugar escondido, o Senhor sabe exatamente onde você está, e Ele sempre vai à sua direção. Jesus, quando Ele se encaminha, e o texto é muito claro, né, Ele se encaminha ao túmulo. Ele está indo para um lugar que é um lugar onde ninguém quer estar, ele está indo para um lugar que ninguém quer visitar, ele está indo para um lugar que as pessoas não gostam, um lugar de morte, mas Ele vai, porque Ele é o nosso resgatador, porque Ele é o nosso Salvador, Ele é aquele que transforma, é aquele que muda, é aquele que traz vida. O Senhor não nos abandona, o Senhor não nos deixa, o Senhor não terceiriza o seu serviço, pelo contrário, Ele pessoalmente nos trata, Ele pessoalmente cuida de nós, Ele pessoalmente vai até a nossa situação, porque Ele é o nosso bom pastor, porque Ele é aquele que cuida de nós. E tratando nessa mensagem, eu gostaria de falar de 4 pontos, como o título da mensagem diz, 4 ordens que Jesus dá, neste momento, na situação, quando Ele vai em direção ao túmulo de Lázaro. E a primeira ordem, eu convido que você leia o versículo de número 39, a parte A deste versículo, que diz: e
ordenou Jesus: tirai a pedra. A primeira ordem que Jesus dá é: tirai a pedra. E o que me chama a atenção é que Jesus vai para fazer um milagre, nós sabemos disso, mas ele diz: olha, a pedra precisa ser tirada. E isso é uma atitude que ele não faz, ele não tira a pedra, ele manda tirar, porque isso é um obstáculo que nós precisamos tirar, porque o Senhor, ele não arromba, ele não bate, ele não dá com o pé na porta, ele não entra pela janela, porque ele não é ladrão. Jesus, como ele fala à igreja, em Apocalipse de Éfeso: eis que estou à porta e bato. Se você não abrir, não vai entrar. Se você não tirar a pedra, um milagre não acontece. Nós precisamos tirar as pedras que nos separam. E essa pedra, ela foi colocada, como nós lemos no versículo anterior, o versículo diz, como lemos, que no final do versículo, cuja entrada tinham posto uma pedra. Muitas das vezes não, a pedra que nos separa de Deus é colocada por nós. Nós, em algum momento, no processo de nossas vidas, nós vamos fechando, nós vamos colocando uma separação entre nós e nosso Deus, e essa separação não precisa ser tirada. Você pode, talvez, certamente, você sabe que pedra é essa, e nós precisamos encarar. E o texto diz, como nós lemos, era uma pedra que fechava toda a gruta, e ela precisa ser tirada. É um texto muito conhecido, Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O que faz separação de nós e nosso Deus é o que nós colocamos. O texto diz: a vossa iniquidade somos nós a criamos, nós a construímos, nós a colocamos ali, e isso é necessário que nós também a tiramos, porque o Senhor, ele poderia ter dado a ordem a Lázaro para que ele ressuscitasse, para que o milagre acontecesse, com a pedra no lugar, e falava: pode tirar a pedra porque ele está vivo, ele precisa sair. Não, ele primeiro manda tirar a pedra, porque o Senhor, ele não age enquanto nós não tirarmos aquilo que nós colocamos, que nós mesmos colocamos, para separarmos dele, aquilo que nos faz separação, aquilo que nos distancia dele. De quantas coisas nós temos colocado em nossas vidas, quantas coisas nós temos colocado que não faz separação, e o texto de Isaías diz que ele não consegue ouvir. Isso quer dizer que também nós não conseguimos ouvir a sua voz, porque nós vamos nos distanciando e cada vez mais fechando, e cada vez mais fechando a gruta, e cada vez mais selando o lugar onde nós estamos. E Jesus, quando dá essa primeira ordem, ele diz: olha, como nós lemos, então ordenou Jesus: tirai a pedra, versículo 39 do capítulo 11. Você precisa tirar aquilo que tem separado a sua vida de Deus. Você precisa tirar aquilo que tem se colocado entre você e Deus. O que tem sido isso? Nossos pecados, nossos ressentimentos, nossas lembranças, seja o que for. Isso precisa ser tirado, para que o Senhor possa não apenas saber que nós estamos ali, mas também nos ver, para que o milagre aconteça, para que haja o relacionamento, para que haja proximidade. Quando Jesus escreve em Apocalipse, fala: eis que estou à porta e bato, ele diz: se abrir, ele vai fazer o quê? Ele vai entrar, porque o Jesus, ele quer entrar. E o que mais me chama a atenção nesse texto é que Jesus fala à igreja. Era uma igreja que se dizia igreja, mas que tinha sua porta fechada para o Senhor da igreja. Há no mínimo um contrassenso nisso. E como nós podemos dizer que somos seus filhos, que estamos com ele, se entre nós e eles há uma pedra que impede que ele simplesmente nos veja? Uma pedra que impede que ele possa saber a nossa situação, saber como nós estamos, mesmo ele sabendo, é óbvio, mas aquilo ali está no lugar. Então isso precisa ser tirado. E qual a questão disso? Se a gente, ainda no versículo 39, o versículo continua dizendo: disse-lhe Marta, irmão do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Eu acho que é o único lugar da Bíblia que Jesus é contrariado. Jesus faz uma coisa, alguém diz assim: eu acho que não é bom fazer isso não, Jesus. Eu não acho que é uma boa ideia fazer isso.
né? Jesus teve alguns momentos em que os discípulos, de alguma forma, questionaram. A mulher do fluxo de sangue, quando ele diz, alguém me tocou, e falam para ele, como pode dizer que alguém te tocou, que se a multidão te espreme? Mas não contrariaram Jesus, não deram a entender de que o que ele fosse fazer seria algo que não seria bom, né? Quando Jesus fala, distribui pão às pessoas que estão aqui, o discípulo fala, Jesus, não vai dar, quase não tem pão, quase não tem peixe, tem muita gente. As pessoas estavam meio que duvidando e com uma certa apreensão naquela situação. Mas aqui Marta, ela mais do que isso, é como se ela falasse assim, Jesus, não é uma boa ideia fazer isso, acho que é melhor não, porque Marta fala, disse Marta, irmão do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias, não é uma boa ideia. Jesus é meio contrariado aqui, porque tirar a pedra é difícil. E muitas das vezes nós fazemos isso em nossas vidas. Nós sabemos que isso precisa acontecer, mas nós continuamos nessa situação porque tirar a pedra não é uma coisa fácil. Porque 2 coisas me chamam a atenção que Marta fala. Ela fala de situação e ela fala de tempo. Ela fala, olha, já cheira mal. Quando Jesus tirasse a pedra, aquilo ali seria exposto. Todos veriam, todos sentiriam, todos saberiam a situação em que Jairo estava. E Marta não queria isso aí vai ser algo ruim. Eu não quero que seja exposto, eu não quero sentir esse cheiro, eu não quero que os outros sintam esse cheiro, eu não quero que os outros vejam a situação do meu irmão. E muitas das vezes nós sentimos exatamente assim em relação a nós. Nós não queremos nos expor, porque nós ficamos constrangidos, ficamos com vergonha. E ela diz, olha, já é de 4 dias. Outro grande obstáculo que faz com que nós não tiremos a pedra, o tempo. Nós estamos tão acostumados com aquela situação, aquele modo, aquele status quo está há tanto tempo naquele jeito, que nós nos habituamos a ele. Nós achamos que é assim, olha, não tem mais jeito. Está há tanto tempo assim, que já causou um dano de feridas, de mau cheiro, de má aparência, de comportamentos, que hoje eles se repetem todos os dias, que essa situação não tem mais como mudar, por causa do tempo, e por causa de como ela está, por causa daquelas circunstâncias específicas. Então nós preferimos manter essa pedra, nós preferimos não tirar a pedra, porque a gente pensa, para que eu vou fazer isso? Isso aqui, essa parte aqui, essa área aqui da minha vida, não tem mais como que fazer, não tem mais como mudar, não tem como alterar, essa relação, seja o que for na sua vida, que você pensa, aqui eu não vou mexer, aqui eu não preciso me esforçar, aqui eu não preciso tirar pedra, deixa do jeito que está, porque não há como haver mudança aqui. Isso me chama muita atenção em Marta, um personagem que eu admiro, gosto muito na Bíblia, né? As passagens de Marta na Bíblia, inclusive nessa daqui, ela chama atenção, porque ela, quando eu leio os textos da Bíblia, vou para a mensagem, somente em ler mesmo, eu tento olhar para os personagens e ver a humanidade deles quando eu vejo Marta fazendo isso, eu me olho, eu me vejo e falo, quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu sabia que uma situação na minha vida precisava e precisa de mudança, mas eu olho o jeito que ela está e falo, melhor não mexer nisso aqui não, está cheirando mal, já tem tempo demais, não vale mais a pena, não tem mais jeito, mas o Senhor fala com você nesta manhã, tirai a pedra, não importa o tempo, nem a situação que esteja, a ordem que ele dá, e o texto é muito claro, na primeira parte desse versículo, ordenou Jesus, e o Senhor fala com você nesta manhã, tira a pedra, aquele quarto na tua casa, que ninguém sabe, que quando falar da tua casa, eu estou falando do teu coração, aquele cômodo, que só você tem a chave, aquele quarto escuro, que só você conhece, ou aquele quarto da bagunça, né? Quem não tem, já teve um quarto da bagunça em casa, né? Que só você, que ninguém mexe, porque você também não quer que ninguém entre, porque a bagunça é tão grande, que você fica constrangido das pessoas que vão à tua casa, abram aquele quarto e vejam aquela bagunça. Às vezes nós temos uma área na nossa vida exatamente nessa situação, e nós não queremos abrir, e a gente pensa assim, eu preciso arrumar aquele quarto, eu preciso arrumar aquela bagunça, mas também a gente pensa, mas está tão bagunçado lá, vai me dar tanto trabalho, melhor deixar aquilo para depois. Aí chega depois, aí tu pensa, deixa, já está bagunçado mesmo. Aí a gente começa continuando, acumulando, a gente só abre aquele quarto para botar mais em tudo, para acumular mais coisas, e fecha. E você não frequenta, você não limpa, você não arruma, você só entulha. E cada vez vai ficando mais bagunçado, e cada vez o tempo aumenta, e a situação daquele quarto aumenta, e você menos tem vontade, estímulo, ânimo para mudar, para arrumar,
para trazer ordem, para trazer limpeza, para trazer organização àquele quarto. E quantas áreas, muitas das vezes, há áreas de nossa vida exatamente nessa situação. E como Marta, vem esse pensamento, Jesus, deixa como está, é só um quarto na minha casa, deixa, essa área aqui, todo o resto da minha vida está ok, eu estou tentando arrumar, as coisas estão indo, tu tem abençoado, mas dessa situação aqui. Mas nesta manhã eu só falar para você, eu vim e eu estou me encaminhando, indo em direção ao seu túmulo, a este quarto bagunçado, aonde há o pior da sua vida, porque eu sou o Deus que restaura, que muda, que transforma, e tem condições de alterar qualquer coisa, mesmo ela já cheirando mal por causa do tempo. Isso quer dizer o quê? Há tanto tempo está de uma maneira ruim, que ela está extremamente quebrada, danificada, maltratada, ferida, sangrando, mas mesmo assim, o Senhor quer tirar a pedra, porque Ele quer tratar sim, com o pior de nossas vidas, às vezes com o nosso lado mais escuro, com o nosso lado mais sombrio, com aqueles sentimentos que só você sabe que tem, com aquelas emoções que só você sabe que sente, este lugar que muitas das vezes você pode até considerar como um túmulo, é aí que Deus quer agir na sua vida, é neste lugar que Ele quer trazer vida, e Ele dá ordem para você nesta manhã, tire essa pedra, você tem levado, carregado, você tem colocado este lugar selado, porque ele é terrível na sua vida, mas ele nesta manhã fala com você, tire a pedra, porque eu posso fazer. E a resposta de Jesus a Marta, quando ela fala isso para ele, ainda já no versículo seguinte, no versículo 40, respondeu Jesus, não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? O que eu costumo dizer que Bíblia é detalhe, e o detalhe nesse texto, essa condicional, Jesus fala para Marta, se creres, é uma condição, o Senhor está ali, o Senhor foi em direção ao túmulo, o Senhor dá a ordem para que tire, aí ela refuga Marta, né? Ela tem dúvida, ela hesita, dizer, eu acho melhor não, Senhor, vamos direcionar a sua energia para outra coisa, vamos direcionar a sua ação neste dia para outra coisa, para outra área da minha vida, porque quando Marta diz que já cheira mal, que há 4 dias, o que Marta está dizendo é, não tem mais jeito, não tem mais conserto, não tem mais como voltar. E às vezes nós achamos isso em nossas vidas, em áreas, em relacionamentos, em situações, na nossa vida espiritual, na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, na nossa vida sentimental, na nossa vida financeira, na nossa vida ministerial. Foi tão danificado, a queda foi tão grande, o tropeço foi tão grande, que não tem mais volta. Mas o que Jesus fala para Marta é muito interessante, ela diz, Marta, você precisa aprender uma coisa, de crer, mas é uma condição, e esta é uma condição, se crede. O que o Senhor fala para você nesta manhã, é que você precisa apenas de uma coisa, crer, tenha fé, creia que o Deus que você serve, Ele é Deus de todas as coisas. Nós achamos, muitas das vezes, trazendo ainda para esse texto, que este é um milagre que Jesus vai lá e ressuscita o morto, um grande milagre. Só que o Senhor também era Deus em todas as áreas de nossas vidas. O Senhor sim é Deus para restaurar o seu coração, restaurar os teus sentimentos, sarar as tuas feridas. Oséias capítulo 6, no versículo 2 vai dizer, Ele abre a ferida, mas Ele fecha a ferida. Ele é aquele que traz também a cura, Ele é aquele que trata. Ele é aquele que traz vigor, e Ele é aquele que nos levanta. O segundo dia nos revigorará, e ao terceiro dia nos levantará, e viveremos diante dEle. É isso que o texto vai dizer. Então, quando Jesus fala para Marta, Marta, o que você precisa é apenas crer, fazendo isso você vai ver a glória de Deus. O que o Senhor fala para você nesta manhã, onde você está, mesmo na sua casa, com a sua família, é dizer, creia, porque é possível sim, ver a glória de Deus na sua vida, no seu lar, nas suas relações, nas suas emoções, na sua mente, na sua alma, em todas as áreas da sua vida. Creia, porque é possível, mesmo que tudo mostre
aparente, realmente pareça ser impossível, como era a situação de Lázaro, olhando para aquela situação, como Marta expôs, não é mais possível, mesmo sendo realmente impossível, é isso que Deus é especialista em fazer o impossível, em trazer de volta aquilo que já se foi perdido, em restaurar aquilo que foi quebrado em 1 trilhão de pedaços, em colocar de pé aquilo que já está deitado, já tem coisas em cima, e não tem mais jeito de ficar em pé, Ele coloca de pé sim, é trazer à vida aquilo que já está morto, mesmo que seja há 4 dias, há 4 semanas, há 4 meses, há 4 anos, há 40 anos, não importa o tempo nem a situação, se está morto, se você crer, Ele é sim capaz de trazer à vida, creia, porque isto é a glória de Deus. Quando nós falamos em glória de Deus, nós estamos falando em grandes coisas, é a glória de Deus. E Jesus vira para Marta e fala: eu sei, Marta, que o cheiro é ruim, porque já é de 4 dias, eu só falar para você nesta manhã, eu sei que a tua esperança já se foi, eu sei que você não espera mais grandes coisas, talvez não espere mais nada disso, por isso você está reticente, por isso que você está extremamente duvidosa, porque eu falei, tirai a pedra, que eu posso fazer alguma coisa, mas se você não crer, não vai adiantar tirar a pedra. Se Marta não cresce, ela não veria o que talvez acontecesse ali, Marta precisava crer. E o Senhor fala com você nesta manhã, creia, porque se você tirar a pedra e não crer que Deus possa entrar e fazer a mudança, a restauração, não vai acontecer, porque o que a Bíblia nos diz é que sem fé é impossível agradar a Deus. Então creia, e o fato de nós crermos é o que muda, porque a situação de Lázaro, ele já era humanamente impossível de ser revertida, era humanamente impossível, a palavra é essa, era impossível humanamente de ser alterada, e quando chega esta hora, é quando Deus age. Mateus, capítulo 14, se não me falha a memória, quando Jesus anda sobre as águas, eu acho esse texto muito interessante, porque o texto começa dizendo que Jesus compeliu, obrigou os discípulos a irem para o mar, e ali eles passam a noite, e a Bíblia fala que Jesus só vai até ele na 3ª vigília, que é a última vigília, na 4ª vigília da noite, que é a última vigília, entre 3 e 6 da manhã, quer dizer, no finalzinho da noite. Eu vejo isso, que Jesus coloca o discípulo naquela situação, o discípulo, para que eles esgotassem as suas possibilidades. Lembremos que eles eram pescadores, então eles estavam num ambiente que eles controlavam, que eles dominavam, e mesmo assim o ambiente saiu do controle, e mesmo assim o ambiente saiu do seu domínio, e só quando não tinha mais jeito, quando eles não tinham mais o que fazer, já tinham perdido a esperança, Jesus vai agir. No último capítulo do Evangelho de João, no capítulo 21, quando os discípulos, Pedro e outros discípulos saem para pescar, e a Bíblia diz que eles passaram toda uma noite pescando e não acharam nada, mais uma vez, num ambiente controlado, num ambiente que eles conheciam, num ambiente que eles dominavam, e mesmo assim, eles não tiveram controle algum, e mesmo assim, eles tiveram uma expectativa e a realidade foi totalmente outra, eles vieram sem nada, absolutamente sem nada, e a Bíblia diz que quando eles estão voltando, aí Jesus aparece e faz o milagre da pesca maravilhosa. O Senhor, Ele deixa, muitas das vezes, exatamente isso, as coisas, nós esgotamos a nossa possibilidade, nós fazemos o que nós temos e precisamos fazer, mas quando chega ao nosso limite, Ele sabe muito bem disso, é que Ele vai agir, é que Ele começa a agir, para quê? Para quê? Para que nós possamos ver a sua glória, porque é quando o milagre acontece quando nós não podemos fazer mais nada, e o que muitas das vezes, nós chegamos a uma situação tão grande de descontrole, em uma área da nossa vida, que é uma frustração tão grande, é um desânimo tão grande, é uma decepção tão grande, que nós, em vez de pegarmos aquilo ali, colocar diante de Deus, falar, Deus faz um milagre, nós preferimos esconder e enterrar, aí aquilo ali vai se tornando algo cada vez pior. Mas nesta manhã eu só falar para você, não há problema da situação, eu não ligo para isso, eu quero mudar, o que você precisa é crer, creia, se creres, verás a glória de Deus, na sua casa, na sua vida, na sua família, nas suas relações, nos seus sentimentos, na sua alma, na sua mente, na sua autoestima, Deus vai mudar e restaurar tudo na sua vida.
Efésios, capítulo 5, versículo 14, o texto diz, por isso diz, desperta-te, antes disso, a segunda ordem que Jesus dá a Lázaro versículo 43, diz, e tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Jesus deu a primeira ordem, tirai a pedra. As pessoas foram lá tirar, ele falou, eu não vou tirar, você precisa tirar. Aí agora, eu vou agir, porque você me deu permissão, porque você deixou para que eu entre no pior da sua vida, você se abriu para mim, rasgai os vossos corações, não as vossas vestes, diz o profeta Joel, e nós precisamos rasgar para que Deus possa, e rasgar, ele traz algo que quando eu leio esse texto, eu vejo algo que ele é danificado, ele é partido, e levando para o coração, ele vai ser sangrado, então não é algo bonito de se ver, que geralmente nós não queremos mostrar, mas é isso que Deus quer ver, e Jesus, quando tira-se a pedra, você dá permissão para que entre na sua vida, como eu falei, Jesus não bota o pé na porta, ele não arromba, ele não entra pela janela, porque ele não é ladrão, ele é o nosso bom pastor, ele bate a porta, para que abra, porque ele quer entrar, mesmo que este lugar seja um túmulo, ele quer ver, ele quer sentir o cheiro ruim, ele quer ver que está morto, porque ele quer ver a sua situação, para que ele mude essa situação, e a ordem de Jesus para Lázaro e tendo dito isso, chamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. O que me chama a atenção, é que Jesus não dá uma ordem como ele deu à filha de Jairo, que estava morta na sua cama, e ele fala, levanta-te. Não é como ele fez com o filho da viúva de Naim, que ele toca, o texto diz, ele diz assim, e devolveu a sua mãe, isso é lindo, com Lázaro, é diferente, ele chama pelo nome, alguém que estava morto, isso não tem muito sentido, ele não diz, ressuscita, levanta-te e anda, ou vem à vida, ele fala Lázaro, como se Lázaro pudesse ouvir, e mais do que isso, ele diz, Lázaro, vem para fora, como se Lázaro pudesse levantar e sair. O que eu quero trazer para nós nesta manhã, a reflexão, é que quando Jesus fala, Lázaro, vem para fora, o que ele quer dizer é, saia da onde você está, eu te dou vida, mas você não pode ficar aí dentro. Nós não podemos nos acomodar, ficarmos conformados onde nós estamos, porque o que às vezes é que acontece é exatamente isso, nós ficamos acomodados, entramos numa zona de conforto, e talvez essa não seja a expressão melhor possível, porque não é um lugar confortável ali, mas nós nos acomodamos ali, e Jesus fala assim, ele não fala apenas para que Lázaro viva, mas ele diz, Lázaro, ele traz vida a Lázaro nesse momento, mas ele fala, venha para fora. Aí sim, como eu falei, Efésios, o texto de Efésios, capítulo 5, versículo 14, Paulo diz, por isso diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Esse texto eu acho muito interessante, porque ele traz dois cenários, num cenário só, ele fala, desperta tu que dormes, aí de repente muda, que eu acho que é uma mudança absurda no sentido de muito grande, é uma mudança gigantesca, porque ele fala, desperta tu que dormes, te levanta dentre os mortos. Como assim? Tu estava dormindo, agora tu está entre o morto? É a mesma coisa, são as duas coisas, porque é exatamente isso, muitas das vezes quando nós estamos dormindo, nós estamos como mortos, e a reflexão que eu quero trazer nesta manhã, é que quando nós ficamos num lugar na nossa vida, na nossa alma, em nosso coração tão fechado, tão bagunçado, tão magoado, tão ferido, sangrando há tanto tempo, tão desorganizado, tão destruído, nós ficamos ali, aquilo ali literalmente é como se ficasse morto em nossas vidas. E quando Jesus fala, vem para fora, o que o Senhor fala, o que eu falo para você nesta manhã é, sai deste lugar, você não pode mais ficar aí, porque este lugar não é o teu lugar, esta situação não é a situação que você
tem que ficar. Essa situação, esse ambiente não é o seu ambiente, esse ambiente escuro, esse ambiente de mau cheiro, esse ambiente onde é um ambiente para morto, porque o Senhor, Ele é aquele que nos deu vida, e Ele nos deu em abundância, em todas as áreas de nossas vidas. Nós não podemos ter um túmulo em nossas vidas, seja em qualquer área. O que nós fazemos é, em determinados lugares, em determinadas áreas de nossas vidas, nós literalmente fechamos, trancamos e tornamos aquilo ali em um túmulo, há um cadáver ali dentro. Mas Deus fala para você nesta manhã: vem para fora, saia deste lugar, levanta-te e anda, né? Efésios, mais uma vez, né, o texto é muito interessante, porque diz: desperta tu que dormes e levanta-te, né? Levanta-te, é a nossa ação. Nesse milagre em que Jesus faz com Lázaro, nós vemos que Ele ordena muitas ações nossas. Ele manda tirar a pedra, Ele grita Lázaro, levando vida a Lázaro, mas imediatamente Ele dá mais uma ordem da ação de Lázaro: Lázaro, venha, caminhe, saia daí, não é para você ficar aí, não desperte, não tenha vida, não saia da morte e fique sentado, não tenha companhias da onde talvez você tenha aí, não fique nesse ambiente escuro, úmido, saia, venha para fora, não fique trancado. Esta é uma ordem que Jesus dá a Lázaro, ele precisa sair, e você precisa sair deste lugar. O Senhor já fez com que você tirasse a pedra, e agora Ele diz: não apenas fique vivo, mas saia daí. Nós precisamos deixar de achar que aquilo que está em nossa vida, que é o pior possível, é normal, porque não é. Deus não acha normal que nós soframos, que nós choramos, não perenemente, não que seja uma constante. Essas situações acontecerão, mas elas não poderão ser e não podem ser permanentes em nossas vidas. Então a segunda ordem que o Senhor dá para você é: levanta-te e vem para fora. Nós precisamos sair do ambiente de morte, e Deus fala com você nesta manhã: saia deste lugar. No versículo 44, o Senhor diz, e o texto diz, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto em um lenço. Lázaro sai, mas a aparência dele continuava a mesma, porque o texto diz duas coisas, que esse texto diz: saiu aquele que estivera morto. A primeira informação está aí: não está mais, está no pretérito mais que perfeito. Ele não está morto, ele já está vivo, por isso que ele saiu. O Senhor te deu vida nesta manhã, você pode sim, você vai sair deste lugar, mas há uma situação: ele tinha os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto de um lenço. Ele estava vivo, mas a aparência dele era ainda de um morto. As suas vestes, aquilo que ele usava, a maneira que ele estava, ainda era como de um morto. Lázaro saiu daquele ambiente, só que ele levou com ele as coisas daquele ambiente. E o que eu falo para você nesta manhã: deixa tudo aí, deixa o que é de morto no lugar de mortos, porque Deus traz vida para você, então não traga nada. Eu lembro de Bartimeu. O texto fala que Bartimeu, de um salto, e o texto faz questão de dizer os detalhes da Bíblia, largou a sua capa, porque aquela capa era a capa do mendigo Bartimeu, e quando Bartimeu levanta e vai até Jesus, ele vai para ser curado e para deixar de ser mendigo, porque o que adiantaria Bartimeu ter a tua visão de volta e voltar e sentar à porta da cidade e continuar pedindo esmolas? Jesus não só trouxe cura a Bartimeu, ele trouxe transformação de vida. Então ele deixa aquela capa, porque ele não será mais mendigo. Aquela capa é de mendigo, e aquilo ali ele não quer mais, a minha vida vai ser outra. E Jesus fala para você nesta manhã: não adianta você sair e trazer as coisas de lá, deixe tudo lá. Por isso que as próximas ordens de Jesus, a terceira ordem de Jesus é, versículo 44, na parte B: então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o. Eu marquei o primeiro verbo, desatai-o.
Porque Lázaro saiu vivo, mas ele ainda estava preso. E talvez você possa querer sair deste lugar, mas traz as lembranças, traz os ressentimentos. Isaías 43 vai dizer, Deus fala, olha, não lembrai-vos das coisas passadas, nem considerai as antigas, desde que faço sair uma coisa nova à luz, não a percebeis? As coisas são novas de Deus. Quando nós lembramos e consideramos o passado, quer dizer que nós continuamos carregando. Deus vem, cura, transforma, mas nós ainda carregamos o nosso carrinho, aquela malinha. Se abrir essa mala, meu Deus do céu, o que tem ali dentro? Jesus dá ordem, é desataio. Eu só falar para você nesta manhã, Isaías 45, Deus fala, que voa diante de vós, endireitando os caminhos tortuosos, quebrando as portas de bronze e os ferrolhos de ferro. Deus te desata nesta manhã, Deus te livra de tudo aquilo que tem te prendido, que tem te acorrentado, que tem te amarrado, que tem feito com que você não consiga andar, que tem feito com que muitas das vezes ainda tem aparência de morto. Deus dá a ordem, desataio. Se você não consegue fazer, Deus dá ordem ao mundo espiritual agora, nesta manhã, que as correntes, as cadeias serão quebradas, serão destruídas, as portas de bronze serão abertas diante de ti, e os teus caminhos tortuosos serão endireitados. Você não andará mais tortuosamente, mas andará de maneira reta em direção ao Senhor, num caminho de vitória, num caminho de liberdade. Deus fala, desataio. E a última ordem, a quarta ordem de Jesus é, e deixai-o ir. Deus fala, eu fico imaginando Lázaro naquela situação, e todos sabiam que ele estava morto já há 4 dias, e Lázaro sai, eu imagino que a multidão que havia ali, as pessoas estavam no velório, vão toda Lázaro, e não deixam Lázaro andar, talvez quisessem tocar, se certificar realmente que ele está vivo, e tocar, e olhar, e sentir o cheiro, e abraçar, e ficar espantado com aquela situação, e talvez aquela multidão foi em direção a Lázaro, e não deixou Lázaro muito mal se mexer, e Jesus diz, deixai-o ir, porque ele está livre. Eu vou falar com você nesta manhã, o Senhor te libertou, Gálatas capítulo 5, versículo 1, para a liberdade que Cristo vos libertou. Este texto é uma redundância, para a liberdade que libertou, mas é exatamente isso, porque Deus te faz nesta manhã verdadeiramente livre. As 2 ordens de Jesus é desatai-o e deixai-o ir. O Senhor faz muito mais do que ressuscitar Lázaro. O Senhor faz muito mais do milagre de trazer a vida de volta a Lázaro. E o Senhor quer fazer muito mais do que apenas arrumar este quarto da sua vida, muito mais do que trazer luz a esse ambiente escuro do seu coração. Deus quer fazer muito mais do que isso. Ele quer te livrar de tudo aquilo que te amarrava, que te prendia, que talvez te levou a essa situação. Ele vai te dar liberdade, e não só isso, Ele vai dar ordem para que você vá. Ele vai dizer tudo aquilo que te impede, tudo aquilo que te segura, tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que te oprime, tudo aquilo que tem te colocado peso, ele te libera agora dizendo, deixai-o ir. Você é livre para ir, para caminhar, para prosseguir, para ter vida e para continuar os seus caminhos em direção aos seus sonhos, aos seus objetivos, às suas conquistas, não apenas vivo, mas também com a aparência e com a atitude de quem está vivo. Você não será visto, e as pessoas não olharão e não verão atadura nos teus braços, ou um lenço no seu rosto. Além de desatado, você terá liberdade para ir. Deus nesta manhã, Ele traz liberdade para a sua vida, para que você siga, para que você prossiga. O passado não será mais o peso da sua vida, as lembranças, os ressentimentos, as mágoas, as decepções, as frustrações. Deus diz para todas essas coisas, que Deus dá a ordem, não a Lázaro, mas dá a terceiro, que a ordem é deixai-o ir. Jesus não fala para Lázaro vá. O que Jesus fala para outras coisas, para terceiros, deixai Lázaro ir. E Jesus fala para todas essas coisas na sua vida que tem te prendido, que tem te colocado para baixo, que tem te pedido de andar, que tem te pedido de prosseguir. Deus te libera nesta manhã, e esta liberdade é em nome de Jesus. Todas essas coisas receberam uma palavra, uma ordem imperativa do Senhor, e elas vão te liberar. Você não é mais escravo, você não está mais preso, você não está mais amarrado, você não está mais pressionado, não há mais peso sobre a sua vida. Você pode caminhar, você pode andar na liberdade que o Senhor te deu, para que a sua vida verdadeiramente conheça as ações, a obra,
um milagre de Deus de maneira completa na sua vida. Deus dá 4 ordens a Lázaro, e essas 4 ordens necessárias para a sua vida também nesta manhã, que você tire a pedra, que você venha para fora, e as duas últimas ordens, Ele não dá a você, mas Ele dá ao mundo espiritual, para que você seja liberto, e para que você verdadeiramente seja livre, não só esteja desamarrada, mas que o teu caminho esteja livre, para que você possa andar. Que esta palavra tenha abençoado você, que tenha assistido, a sua família, onde você está, e que possa gerar frutos na sua vida e em seu coração. Eu convido que você, onde você está, feche os seus olhos, que você possa orar comigo nesta manhã. Pai amado, soberano e eterno Deus, no nome do seu Filho Jesus, ó Senhor, quantas pessoas estão como Lázaro, mortos, Senhor, em áreas das suas vidas, Senhor, estão ali já há tanto e tanto tempo, que ninguém consegue nem chegar perto, porque tem uma pedra ali que cela, Deus. Mas o Senhor, nesta manhã, Deus, Ele vem para trazer vida, e o que nós precisamos apenas, a única coisa que nós precisamos ter e saber é crer. Tendo isso, Senhor, nós veremos a Tua glória, e que a Sua glória possa ser vista hoje nos lares, Senhor, nas casas, nas famílias, nesta manhã, Deus, e que Tu possa tirar a pedra, Senhor, que Tu possa fazer com que as pessoas saiam, e que elas conheçam, Senhor, a Sua liberdade, a Sua liberação de todas as coisas, Deus. Abençoe, Senhor, cada família, cada casa, cada lar, nesta manhã, é o que nós oramos, e assim fazemos agradecidos, no santo, único e todo-poderoso nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe de maneira rica e abundante. Gostaria de chamar aqui a irmã Cláudia, Deus te abençoe.